Urgente, vai assinar. O jornalista crava acerto aí e falta só um detalhe para oficializar o negócio. Será que vai ou racha? Meus amigos, a situação é a seguinte: vocês acham que o Flamengo deve vender ou não o Fabrício Bruno? Lembrando que o Flamengo tem 4 zagueiros de alto nível e se o Fabrício Bruno saísse, talvez seria bom porque financeiramente é uma grana muito boa. Detalhe, hoje tem Flamengo e quando tem Flamengo o dia é mais feliz. Estou trazendo informação aí do UOL, que fez aí um levantamento por que os jogadores do Flamengo se lesionam tanto. Mal retornam e daí a pouco já está lesionado de novo. Estou chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Você que é flamenguista de verdade, dá essa moral aí. Taca o dedo no like, depois se inscreve. Lembrando que não custa nada, é de graça, você consegue me ajudar, simples assim. Vou deixar um QR Code, você vai apontar o seu celular e vai comprar camisas e acessórios do Flamengo com desconto. Lembrando, flamenguista de verdade tem que ter sua camisa, né? Não é mesmo? Então clica aí e compra agora parcelado. Você vai ficar bonito na foto e vai abençoar e vai poder presentear quem você ama. Abençoado Flá, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão que vai ganhar hoje. E se você põe fé, comenta aí. Vamos seguir firme e forte na Copa do Brasil. Meus amigos, situação envolvendo Fabrício Bruno e Rennes da França. Foi trazido aí pelo Vene Casagrande. E os detalhes é o seguinte: Flamengo recebeu uma proposta aí de mais de 14 milhões de euros, né? Uma grana altíssima. O Flamengo até então está recusando, mas o jogador aceitou. O jogador aceitou a questão salarial e tempo de contrato. Agora só falta o Flamengo aceitar. Então esse detalhe aí do Flamengo aceitar é que está pegando. No passado, dias atrás, outro clube fez uma investida pelo Fabrício Bruno. O Flamengo aceitou um valor até um pouco menor. Mas agora o Flamengo está fazendo jogo duro porque sabe que eles vão aumentar a proposta. E o jornalista cravou que o Fabrício Bruno deve mesmo sair. Falta só um detalhe aí, que é o Flamengo aceitar e assinar. Então vai assinar. Assim que o Flamengo assinar, o jogador já é do Rennes. O que vocês acham dessa saída aí? Fabrício Bruno vai fazer falta? Lembrando que o zagueiro mais turrão, mais casca grossa que o Flamengo tem é exatamente o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno é aquele jogador que chega firme, né? Que ele não tem muita qualidade na saída de bola, mas ele chega firme, dá aquele tranco e tem muita velocidade. Tirando o Fabrício Bruno, a gente ainda tem o Davi Luiz, que é um jogador muito talentoso, passagem pela Europa, ficou muitos anos lá. A maior parte de sua carreira ele passou na Europa. Temos também o Léo Ortiz, que é um baita zagueiro. Temos o Léo Pereira, que não dispensa comentários. E tem o Cleiton aí, que é um jogador aí promissor, que está chegando da base, fez algumas partidas e pode estar ajudando o clube também. Então você acha que o Flamengo deveria aceitar esses 14 milhões de euros, assinar logo o Fabrício Bruno? E comenta aí, quero ler seu comentário, é importantíssimo para nós. Hoje tem Flamengo, e quando tem Flamengo o dia mais feliz. Mengão hoje tem que fazer o dever de casa. Se perder por 1-0, está classificado. Mas eu acredito que vai meter 2-1 lá. 2-1, tá um placar ótimo. E o Flamengo deve se classificar aí bem. Lembrando que o histórico lá no Allianz Parque, né, Flamengo e Palmeiras, é favorável ao nosso Mengão. Então o malvadão tem que chegar firme, marcar o seu golzinho e deixar eles, que eles vão ter que vir para cima. Então o Tite vai partir, né, no contra-ataque e surpreender eles. E falando em surpreender, o Flamengo já vem com surpresas. O Flamengo que conseguiu recuperar tempo do Cebolinha, e aí a gente vai estar falando dessas grandes lesões aí, né? Uma matéria exclusiva do UOL. Mas primeiro a gente vai falar aqui o que está acontecendo. O Tite hoje vai improvisar na escalação, hein? Vai fazer algumas adaptações. Hoje, sem o De La Cruz, que está contundido, né? Na verdade, ele até se recuperou de contusão, mas o Tite pretende poupar ele para poder chegar no final de semana, no jogo também contra o Palmeiras, pelo Brasileiro, poder contar com o De La Cruz 100%. Então o que acontece hoje é o seguinte: o Tite vai entrar com o Rossi, com o Matheus Cunha no gol, que é o goleiro das Copas. Vai entrar na lateral direita com Varela, na zaga Fabrício Bruno e Davi Luiz. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. Começando no meio de campo aí, Alan e Pulgar. Aí já tá surpresa, né? Vai começar com esses dois volantes. Mais à frente ali, ele vai ter o De La Cruz na ponta direita, o Gerson na ponta esquerda. Outra surpresa, Luiz Araújo, que jogou assim depois que o Cebolinha foi contundido no primeiro jogo contra o Palmeiras e surpreendeu, jogou muito, fez gol, deu passe, jogou demais. E também o Pedro, o abençoado Pedro, né, que tem levado nosso Mengão aí às vitórias. Então
Então a surpresa aí, que mesmo tendo à disposição o Cebolinha recuperado e o Bruno Henrique, a gente vai entrar com o lá hoje jogando na esquerda, e a questão do De La Cruz já é mesmo poupar para ele se recuperar 100% no final de semana. E falando de lesão, por que o jogador como Cebolinha tem se lesionado tanto? De La Cruz, Arrascaeta, entre outros, eles estão sempre se lesionando. Uma matéria exclusiva do UOL aí traz a seguinte informação: que o Flamengo não espera o jogador se recuperar 100%, que geralmente o jogador, quando está quase recuperado, o Tite conversa com o jogador, pede um esforço, o jogador volta a jogar antes da hora. E com isso, né, o cara volta com o músculo desgastado, com os tendões ali ainda sem se recuperar e acaba se lesionando de novo. O Flamengo é o time que tem mais lesões no Campeonato Brasileiro. É impressionante como é que os jogadores do nosso Mengão se machucam. E isso aí é preocupante. Então dessa vez ele vai poupar aí o De La Cruz, e mesmo tendo à disposição o Cebolinha, só deve entrar no segundo tempo caso precise muito. Caso contrário, deve poupar também o jogador no final de semana aí, né? Contra o Palmeiras novamente, Brasileirão. O Flamengo está entrando com força máxima para garantir os 3 pontos. Então é importante o Flamengo ganhar hoje, de preferência classificar, né? Mas no melhor, no pior das hipóteses, classificar, mas o melhor mesmo é ganhar. Então tomara que ganhe. Eu estou confiante que vai ganhar, acredito muito nesse time. E no final de semana aí, entrar com força máxima, ganhar novamente do Palmeiras, garantir os 3 pontos, torcer por um tropeço, que vai ser meio difícil aí, do Botafogo, para a gente voltar à liderança ali e continuar aí, estando na liderança com um jogo a menos. Então a sequência é difícil. Lembrando que na outra quarta-feira a gente pega o Bolívar no Maracanã, aí a gente volta e joga contra o Botafogo, depois a gente pega o Bolívar novamente lá na altitude, ou seja, uma sequência muito difícil. E o Flamengo não trouxe ninguém e nem vai trazer. Segundo o dirigente do Zenit, ele numa entrevista num portal russo disse o seguinte: essas histórias que saem no jornal, que os jogadores estão saindo do Zenit, tanto o Wendel quanto o Claudinho, isso não é verdade. Não sei de onde que eles tiram essa informação. Ou seja, então ele descarta a saída. Por um outro lado, Marcos Braz continua cravando que o Flamengo tem negociações avançadas com o Claudinho e que só depende da liberação do Zenit. A gente não sabe quem está falando a verdade nessa história, mas o que a gente sabe é que há 2 temporadas o Flamengo tenta a contratação do Claudinho e sempre sem sucesso. Tentou a contratação do Wendel também por 2 temporadas e foi sempre sem sucesso. Ou seja, entre verdades e mentiras, o que a gente sabe é que quando se trata de negociações com a Rússia, não tem sucesso. Essa é a verdade. Muita gente fala que a questão financeira ajuda muito, que eles têm muito dinheiro. Só que eles estavam tentando contratar um jogador aí, eles ofereceram 20 milhões, o time queria 30 e eles não conseguiram. Então parece que também não tem tanto dinheiro assim. Só que lá o povo é muito orgulhoso e quando eles batem o pé e falam que não vai fazer negociação, não vai vender, não adianta. Lembrando, o Wendel fez corpo mole, fez de tudo para sair de lá. Conseguiu, foi uma renovação com o dobro do que ganhava anteriormente e continua no clube. Muita gente fala que ele usou o Flamengo aí para poder conseguir se valorizar no clube. E que dessa vez o Claudinho estaria fazendo uma coisa. Já outra informação que a gente tem aí, traga pelo Vene Casagrande também, é que o Claudinho quer realmente sair do Zenit, que ele não quer mais continuar lá porque ele tem planos para o futuro. O sonho dele é chegar na seleção brasileira. No Zenit, lá na Rússia, né, tem a questão da Rússia com a Ucrânia, eles estão escanteados, eles não participam das principais copas, torneios, campeonatos, e isso deixa o Claudinho isolado da seleção brasileira. O Dorival Júnior não consegue ter visibilidade, assim como o Tite não teve, assim como o Fernando Diniz não teve, não consegue ver o futebol dele lá como qualidade suficiente para jogar na seleção. Então ele quer chegar na seleção e o excelente vitrine seria o nosso Mengão. Então o Flamengo vai continuar insistindo aí até repatriar o Claudinho, mas o tempo está passando e se o Flamengo não contratar o Claudinho, não existe um plano B. O Flamengo vai continuar sem contratações e aí eu te pergunto, você acredita que o Flamengo conseguirá ganhar títulos sem trazer reforços? Lembrando que caso o Arrascaeta se lesionar, não tem um reserva imediato para ele, assim como não tem para o De La Cruz. O De La Cruz hoje, por exemplo, quem vai entrar é o Alan. O Alan é um jogador que faz mais a contenção. Ele não tem aquele estilo ali, box to box, que movimenta de lado a lado, né, e consegue sair com agilidade, com rapidez, assim como o De La Cruz. Ou seja, então é um jogador que entra na posição um pouco mais improvisado, porque é o primeiro volante. E o De La Cruz é segundo volante para terceiro. Ou seja, um jogador que joga de segundo volante para mais ofensivo. Ele não fica ali só na marcação na parte de trás.
e ajuda muito o ataque. O Alan já não consegue fazer essa performance. Aliás, nem jogando na posição dele ele consegue, imagina ele improvisar. Então tá aí a dificuldade pro Tite, e se caso acontecer, né? Acontecer, tomara que não, de ter que perder o Arrascaeta, por exemplo, ele teria que improvisar ali o Lohan, que até é jogador da posição, não seria nem muito improvisado, só que não tem as mesmas características que o Arrascaeta, e aí já atrapalha o time. Então o Flamengo tem sempre essa dificuldade. O Flamengo tem bons jogadores, tem um elenco considerado o melhor elenco do país, mas ainda assim tem deficiência em algumas posições, como na volância, e principalmente no meio de campo e na lateral direita. Hoje a gente tem o Wesley e o Varela. Lembrando aí que quando entra o Wesley é um incógnito, tem partida que vai bem, a maioria vai mal. O Varela tem até jogado bem, mas também tem esses problemas de contusão, coisa e tal. E a gente aguarda aí para ver o que vai ser, né? Qual será o melhor desfecho, né, nos próximos dias. Torcer para que tudo dê certo, e isso aí. Taca o dedo no like e se inscreve. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo, tamo junto, vamos que vamos. Hoje é Mengão na cabeça, hein? Forte abraço, galera. Valeu.